2h20, a gente está em contato agora com o professor do Instituto de Geociências da Unicamp, professor Jefferson Picanso, que fala com a gente a respeito dessa tragédia ocorrida no litoral norte paulista. Olá, professor Jefferson, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Olá, André. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Professor, a gente fala mais uma vez com o senhor, a respeito desses temas. Em janeiro para fevereiro do ano passado, a gente também teve aquela tragédia em Franco da Rocha. Estava até buscando os números exatos aqui. Naquela ocasião foram 34 mortes que atingiram diversas regiões do estado. Em Franco da Rocha especificamente, foram 18 pessoas mortas em função daquele deslizamento de terra que também houve. Agora o litoral norte, isso sem contar, se a gente for ficar puxando na história, a gente vai lembrar de Santa Catarina, Rio de Janeiro e outras, São Luís do Paraitinga também, vários outros acidentes desse. Como que o senhor, trabalhando nessa área de geociência, cada evento desse, como que o senhor pensa, o que o senhor analisa disso tudo? Olha, André, esses episódios, esses desastres socioambientais, como a gente chama, eles são um momento assim de muita dor, para as pessoas que perderam seus parentes e perderam suas casas e tudo mais. Todo mundo que tá lá agora na zona lá, de zona quente, com algum problema isolado, etc., mas é interessante uma reflexão que a gente faça, porque esses desastres, eles ocorrem pela conjunção de das chuvas, no nosso caso das chuvas especificamente, com um território muito perturbado, muito conflagrado pela ocupação que a gente mesmo induz, que a sociedade mesmo induz nele. Então, essas perdas são perdas que a gente tem que sempre lamentar e que sempre tem que apontar que, olha, o problema aí está na forma como a gente está ocupando essas regiões. Agora, na forma, a gente teve um relato aí, 627 milímetros de chuva aí, pouco mais de uma hora, ou 689, um período um pouco maior. Quer dizer, essa quantidade expressiva foi fundamental para que tudo isso acontecesse, ou numa situação dessa não seria nem necessário tanta chuva assim? Em Campinas a gente viu os estragos, as quedas de árvores, numa quantidade, num volume bem menor, mas em função também de vento. Afinal, o fator volume de água foi extremamente fundamental para que tudo isso acontecesse? Sim, ele nesse caso, é o fator assim preponderante, porque 620 milímetros de chuva nesse tempo que foi, é uma quantidade muito expressiva. Em qualquer lugar do mundo isso seria um problema, em qualquer lugar do mundo isso causaria algum tipo de dano, algum tipo de problema. Aqui no nosso caso, o que a gente tem sempre a destacar é que, frente à vulnerabilidade que as populações se encontram, essas consequências tendem a ser muito, muito, muito aumentadas. Esse que é o X da questão aí para a gente resolver aí nos próximos anos aí. Agora tem já autoridades até do meio, tanto política quanto da ciência, de infraestrutura, refletindo sobre tudo isso que aconteceu, até porque a gente tem visto esses eventos climáticos mais extremos, sejam as tempestades, o volume de água mais expressivo, ou a ventania, a força dos ventos mesmo, e algo que as autoridades vão ter que lidar com essa situação. E como o senhor já abriu a entrevista com a autoridade mesmo falando, é um problema a ser resolvido, porque no Rio de Janeiro você tem as comunidades, no litoral você tem toda essa população morando décadas e décadas nessas regiões. Em São Paulo você tem também uma população morando em áreas muito precárias, em beira de rios, de córregos, há um transbordamento lá, todas as casas também são levadas. Há de se ter esse trabalho conjunto de todas essas autoridades, tanto política quanto da ciência, para buscar uma solução. Lógico que não é nada fácil, mas tem que de algum lugar começar.
Uhum. Então, acho que essa é uma boa questão, André, porque a gente tem legislação, a nossa Defesa Civil de São Paulo é muito bem preparada, ela consegue atender todas essas questões, né? Tem tudo isso acontecendo. Agora, o fundo do problema é que essa quantidade de chuva e tudo isso, ela ocorre numa região que historicamente foi ocupada sem planejamento, né? E a gente sabe que sem planejamento é uma opção política dos nossos governantes durante os últimos 50 anos, sei lá, mais até. Então, assim, a gente não se preocupa com essas populações na prática, né? Então, essas coisas ocorrem com a frequência que ocorrem, por conta disso. A gente não planeja o nosso território antes de ocupá-lo. E aí, depois, muitas pessoas vão dizer: ah, não, é culpa das pessoas que estão lá. Não, as pessoas foram levadas até lá por processos sociais, processos econômicos, processos políticos, né? Essa é o fundo, o pano de fundo dessas questões. A culpa, se é que a gente tem que falar em culpa aqui, né? Não tem que falar em responsabilidade, não em culpa. Mas a culpa não é dessas pessoas, né? É sempre aquela questão de culpar a vítima, né? Muitas vezes, o senhor Exato. falando isso me lembra até em casos, muitas vezes, de estupro, né? Que às vezes tem gente que mas a mulher, ela... Não, a mulher não, né? Ela é Sim. vítima, né? Querem transformar aí, né? As pessoas, então, nesse caso, como o senhor colocou, ontem até no discurso que o presidente Lula estava em São Sebastião, ele trouxe, né? Até essa frase para o prefeito de São Sebastião, falando, ó, arruma um espaço aí porque a gente vai construir, vai dar um jeito de construir em outra área para arrumar, né, os termos que ele diz, arrumar um ninho de novo, né, para esses moradores. Porque é isso, a população está instalada lá por uma carência, um déficit habitacional. Você pega cidades litorâneas, o espaço geográfico já não é muito grande, porque você tem toda a área que você não pode construir, você tem de um lado o mar, do outro a montanha, sobra aquele espaço, né? E as pessoas, você pega no Rio quantas comunidades e, né, áreas também nobres e encostas de morros também. Mas tem, porque o que a gente tem visto cada vez mais eventos extremos, e que, se nada for feito, infelizmente, a gente falou de Franco da Rocha um ano atrás, estamos falando de São Sebastião agora, e infelizmente, né, há a possibilidade de daqui a um ano a gente voltar a falar de novas tragédias. Daqui a. Enquanto essa estação chuvosa estiver aí presente, a gente pode ter outros casos, né, também, não é só São Sebastião. Em 2011, por exemplo, tiveram dois eventos graves. Teve o da região serrana no Rio em janeiro e teve lá o do litoral do Paraná em março, né? Então, Isso. a estação chuvosa traz esse tipo de coisa. Uma coisa assim que está me preocupando é que no discurso de algumas autoridades, assim, a, as mudanças climáticas, né, elas estão ocupando o lugar que antigamente era de São Pedro, Uhum. né? Então, em vez de você pegar e dizer: ah, infelizmente nós não temos plano, a gente está com um problema aqui, nós precisamos da ajuda, vamos ter que conversar mais, etc. Eles falam: não, são as mudanças climáticas, como se isso isentasse não digo de culpa, de novo eu falo, de responsabilidade pelo que está acontecendo. Elas têm responsabilidade, elas foram eleitas e estão lá ocupando os cargos que ocupam de decisão, né, para dar conta desses problemas, que são problemas da comunidade, da polis, né? Uhum. Sem sombra de dúvida. Nosso tempo está acabando, professor. Daria para a gente ficar batendo um papo aqui com relação a todo esse assunto, né? Que com certeza o senhor tem muito a contribuir com a gente, e totalmente certo, né? Eles estão lá como representantes nossos para resolver todos esses problemas, ou dar início a resolver esses Sim. problemas, para que os próximos, né, sucessores também trabalhem nesse aspecto, mas esperamos com isso, porque discurso todo mundo gosta de fazer, né? Agora, literalmente colocar o pé na lama lá para resolver, aí não é todo mundo. Professor do Instituto de Geociências da Unicamp, Jefferson Picanso, mais uma vez, muito obrigado, viu, professor, em nos atender aqui na CBN Campinas. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Obrigado. Agora 2h29.